eu tenho uma oportunidade diferente, de fazer diferente, de um lugar diferente, com mais leveza, que nem a Fê traz, com todo esse autocuidado, autoamor por mim mesma. Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e apresentadora do Chave Mestra Podcast. Este podcast que vocês sabem, eu sempre falo aqui que eu tenho a honra de poder fazer parte, porque aqui eu entrevisto, eu falo que é uma entrevista num formato de bate-papo com os nossos escritores da editora Chave Mestra. Nós estamos aqui localizados em São Paulo, nosso estúdio fica aqui, o Chavecast fica aqui em São Paulo, no Alphaville, e é por aqui que eu entrevisto esses escritores que olha, é tanto conteúdo que eu aprendo todos os dias. Eu falo que eu aprendo todo momento e este livro em especial é uma aprendizagem que eu amo. Falar de saúde mental, falar de emoções, falar de terapia, psicologia. Gente, é o que eu gosto porque para mim, nada melhor como olhar para dentro. Hoje eu tô no trava-línguas, hein? Nada como olhar para dentro de nós, porque é daqui que sai tudo. Elas vão falar, claro, melhor quais as ferramentas que elas trabalham, as mentorias, tudo que elas colocaram aqui neste livro que eu já mostro para vocês. Mas a gente sempre fala muito do autoconhecimento, de tudo aquilo que dentro de nós pode sair para que a gente seja a nossa melhor versão. Não é tão fácil assim, não, mas a gente encontra aí os meios para isso. E com quem eu vou falar? Com as meninas que estão aqui comigo do Um Olhar para a Saúde Mental. Caminhos para uma vida equilibrada. Se você quer ter uma vida equilibrada, não é assim da noite para o dia, não. Tem que buscar sim. Mas você consegue. Tem que buscar e busque ajuda quando precisar, porque muitas vezes sozinho a gente não consegue. A gente vai até uma fase, depois a gente corre para as meninas que estão aqui, inclusive, com a gente. Eu quero apresentar para vocês elas que vou abrir aqui o capítulo. A gente está aqui com a Laura Costa, do capítulo. Vou primeiro para ela, Fernanda Justen. Será que eu falei certo? Não. Falei certo não. Como é que é? Fernanda Justen. Então, a Fernanda Justen, que é do capítulo 11, do Silêncio à Liberdade, a Jornada de Sentir. Vamos por ordem. E depois, no capítulo 21, eu estou com a Laura Costa, que é do Autocuidado, Pequenas Ações que Transformam. Então, as meninas que estão com a gente, nossas escritoras, tudo bom, meninas? Prazer. Uma honra poder entrevistá-las hoje, viu? Oi, Débora, tudo bem? Tudo bom? Uma honra estar aqui com você hoje. Obrigada. Tudo bom com você? Tudo ótimo. Então, vamos trazer vida para essas pessoas, porque a gente fala que é vida, né? Quando tem autoconhecimento, quando tem um olhar mesmo para essa saúde mental, é vida. É viver com leveza, né, meninas? Com certeza. No capítulo, né, do autocuidado, pequenas ações que transformam, inclusive agora na tua fala veio muito claro para mim uma pequena ação que é um autocuidado e às vezes a gente não percebe, que é o pedir ajuda. Né? Que é uma pequena ação, mas que faz toda a diferença para a transformação, para gerar a mudança e às vezes para auxiliar realmente de fato na caminhada, né? Ótimo. A gente vai falar muito dos detalhes também, Laura, mas antes eu quero que você, já que você iniciou, também se apresente. Quem que é a Laura Costa, além de nossa escritora, as suas formações, qual que é o teu trabalho hoje? Então, de formação eu sou turismóloga, empresária no ramo têxtil, mentora e terapeuta sistêmica. Hoje trabalho muito com um grupo de mulheres e na terapia sistêmica. Ótimo. E esse trabalho com mulheres, como que você faz? Ele é online, é presencial? As mentorias são tanto de forma online quanto presencial. Os grupos, o workshop também, nos dois formatos. Então, a gente está... Tá fazendo aí as mulheres em busca de vida, em busca de se conhecer. Inclusive, assim, a ideia que nós iniciamos agora, né, com esse capítulo e com o livro, é a comunidade Mulher em Movimento, para que elas realmente entrem em movimento. Ótimo. E a gente sabe que muitas no meio do caminho vão ajudando umas às outras, tem o terapeuta ali, tem o mentor para direcionar, mas o grupo é gostoso por isso, porque Sim. Umas ajudam também as outras, né, a se encontrarem. Com certeza. O grupo, ele tem a força do grupo, né? Muitas vezes no grupo a fala de uma é a dor da outra. Então, abre o leque de possibilidades também para aquela cura, né?
Ótimo. Fernanda, eu quero que você também fale um pouquinho aí do teu trabalho, além de nossa escritora. A Fernanda faz o que exatamente hoje? Eu sei que tem muitas coisas que vocês fazem que não dá pra gente trazer tudo, mas em essencial aqui dentro do livro e dos seus atendimentos. Eu sou terapeuta sistêmica, trabalho com constelação familiar e mentorias. Minha formação é na área de enfermagem, eu sou enfermeira, atuo também como enfermeira. Então, no meu trabalho, além de cuidar da saúde mental e levar essas pessoas para um movimento de mais vida, mais saúde, mais alegria, que eu trabalho muito com essa questão da leveza, alegria e prosperidade, né? Eu trago muito a questão da saúde física junto, né? Para mim, as duas coisas estão conectadas, né? É difícil ter ânimo e saúde mental se eu tenho uma dificuldade no corpo físico. E da mesma forma também ter saúde sem ter saúde física sem ter saúde mental também gera muitas dificuldades e mais doença, mais inflamação, né? Então, a minha área é linkar esses dois trabalhos, esses dois conhecimentos. Gosto muito da saúde integral. Ótimo. E vocês tinham esse desejo pela escrita de escrever um capítulo ou um livro? Perguntar primeiro para Laura. En- Tinha esse desejo? Então, para mim, no primeiro convite da editora, eu lembro quando eu recebi, né, o convite, eu disse assim, nossa, nunca escrevi nada. Então era algo muito distante. Então, num primeiro momento, gerou aquele assim, mas seria algo bom, seria Ótimo, algo que pode chegar em mais pessoas, né? ótimo. Passou um tempo e eu recebi o convite de novo. Era para um outro projeto, né? No qual eu fiquei ali, mas foi plantada a sementinha. Uhum. E depois de um tempo veio esse projeto de um olhar para a saúde mental e realmente assim conectou com o meu momento também, que já estava mais avançando na transição, de estar mais na terapia. E aí fez todo sentido, porque o quanto, né, um olhar para a saúde mental, né, de trazer isso, e aí foi também uma resposta de uma oração, porque eu Ótimo. vinha questionando, porque a mentoria às vezes individual é um a um, e o livro tem um alcance que às Uhum. vezes a gente não dimensiona. Então, para mim, o livro, além de ter sido uma resposta à oração, é realmente um novo posicionamento, é uma maneira de eternizar aquilo que transformou a minha vida. E que quando a gente fala isso, e eu já vou para você aí, Fernanda, mas quando a gente fala de posicionamento, também tem um pouco disso da questão das emoções e da sua saúde, porque tem coisas que vai precisar se posicionar, mesmo que doa às vezes, né? A gente sabe que tem muitas mulheres que você tem atendido, que você está nesse caminho de atendimento aí, que será cada vez maior aí, porque tem livro, tem podcast, tem seu posicionamento, mas é difícil para algumas, porque é revisitar aquele lugarzinho, aquela dor que nem sempre a gente quer, né? E é exatamente desse lugar que eu parto no livro. É exatamente desse lugar da que tinha muita dificuldade de falar. Então, do tema do autocuidado mesmo foi aprender a dizer não para o outro e sim Ótimo, para mim. E, e esse dizer não para o outro e sim para mim foi o que me trouxe à escrita do livro. ótimo. E o capítulo que você fala é o autocuidado, pequenas ações que transformam. Então, é o capítulo 21, para que depois vocês adquiram também o livro. A gente vai dar só um spoiler aqui, viu, gente? Não vem achando que a gente vai ler todo o capítulo aqui, não. Mas para vocês conhecerem melhor a nossa escritora, para se aproximarem, eu falo que aqui é o momento de se conectar com a escrita, que aqui eles levam no livro um pouquinho de vocês por onde eles forem, né? E no podcast eles conhecem, visualizam e sentem, porque dá hoje pra gente sentir como a pessoa é, né? Então é bem legal. E o teu capítulo, fala melhor, Fernanda, o que que você trouxe pra gente? O que que você pensou lá no momento? Primeiro de tudo, vamos voltar lá. Você tinha vontade de escrever? Ou é sua primeira publicação? Você já tinha? É a primeira vez, eu não pensava a respeito de escrever algo, né? A Laura plantou essa sementinha em mim, né? E eu pensava assim em levar a minha palavra para muito mais pessoas. E aí eu Ótimo. digo que os planos de Deus são muito maiores que os nossos, né? Porque ele que, através da Laura e da proposta da editora, me possibilitou então levar o meu conhecimento para muito mais pessoas, essa transformação que eu levo para as pessoas. Então, com certeza foi muito bom essa oportunidade de escrever e Se algo. emociona, né? Eu falo Sim, aqui, elas ficam só com o olhinho cheio de lágrimas, porque é mais do que uma escrita, é um propósito muitas vezes, sim, né? isso mesmo.
Ótimo. Muito feliz. E o que tem lá dentro depois que na hora que falou assim, eu vou, tá bom, aceito escrever, mas o que eu vou colocar lá dentro? Deu assim um sentimento de tenho muita coisa para falar e eu não sei o que eu coloco? Eu busquei trazer um pouco da minha história, Uhum. né? Porque como eu trabalho com a enfermagem e com a saúde integrativa, eu comecei a perceber que o que adoecia muitas pessoas ou o que fazia a cura ser retardada eram as emoções, né? E quando eu trago essa questão do silêncio, né, de não expressar as emoções, para mim tudo tem início nesse lugar, das pessoas terem medo de dizer o que elas pensam, né? Terem medo até de dizer assim, eu gosto disso e disso eu não gosto, né? Que é o não, né? É o não. Exato. Dizer sim para você, para o que você gosta. Então, no meu capítulo eu trago muito a questão da identidade, de ser quem você é, né? Você não precisa gostar do mesmo que todo mundo gosta, você não precisa ser do jeito que todo mundo é, né? Você precisa ser você. E então, o expressar as emoções tem a ver com eu posso sentir raiva, eu posso sentir tristeza, né? Porque eu sou uma pessoa normal, comum, como todas as outras. Eu tenho esse direito. Mas eu não posso guardar elas, né? Eu preciso transformar elas, porque a minha vida precisa ser leve. Eu preciso ter alegria, né? Só assim que eu vou ter mais saúde, só assim que as coisas vão fluir e eu vou ter dinheiro, prosperidade. Então, o meu capítulo ele traz muito sobre essa vida leve, né, através de expressar as emoções, poder ter o direito de sentir e expressar as emoções. E também porque a gente tem, hoje, ainda bem que estamos caminhando para um tempo em que as pessoas falam mais sobre isso e de forma mais clara mesmo, sobre as emoções e gestão dessas emoções. Mas antes se falava muito de controlar as emoções, que as pessoas não poderiam e não existe, não tem como, né? Você não ter uma raiva, um medo, é como o que você vai fazer depois que você teve esse sentimento, essa emoção. Isso. Né? Então é o que vocês trazem aqui, por isso que precisa se conhecer para entender, não, eu posso, agora o que eu vou fazer com aquilo, né, é o Isso. depois. Até para entender de onde que vem, porque quando essa emoção ela é despertada, ela é um sinal para eu olhar para dentro, né? Porque algo me ofende ou algo que o outro diz para uma pessoa não faz diferença e para mim doeu, né? Então, por quê? Então, a terapia sistêmica traz muito isso, né? Temos os nossos traumas da infância, temos também traumas transgeracionais que os nossos pais, avós sentiram e trouxeram isso como um conhecimento para nós, né? Então, o modo como eu respondo as coisas é diferente do modo como você responde, como ela responde. Então, quando tem uma emoção, eu preciso olhar por que veio essa emoção. Não é simplesmente excluir, não, eu não quero sentir isso, não. É por que eu sinto dessa forma e como que eu posso mudar o que eu sinto. Sim. Eu acredito que até para você, no caso, a Laura, ela também escreve muito aqui sobre as pequenas ações que transformam, a gente sabe que consegue ter um autocuidado com pequenas ações e elas vão se tornando cada vez mais comuns, porque se torna um hábito. E uma Sim. dessas é desse sentido, é eu me conhecer, saber que eu tenho emoção, saber, agora eu sei que próxima vez que eu passar por isso, eu já conheço. E é exatamente desse lugar, né? Porque a escolha do capítulo, né? O autocuidado, pequenas ações. Porque no desenvolvimento humano, a gente fica com a dificuldade de validar essas pequenas ações. E não ver o tanto que a gente já andou, o quanto que a gente já evoluiu, o quanto já se curou, já se transformou. Então, até dentro das mentorias, a gente trabalha muito essa parte da validação das pequenas ações, que são as que levam para as grandes transformações, né? E o autocuidado, ele traz algo que é muito profundo, que é o autoamor. Como que eu vou amar o próximo se eu não me amo? E muitas vezes a gente vem com eu vim com a criação, e eu trago um pouco isso no capítulo, contando, de fazer e ser validada pelo fazer, pelo acúmulo de tarefas, de estar ali disponível para o outro e muitas vezes se deixar no segundo lugar, né? Então, para se colocar em primeiro, se autoamar, ter o autoamor, o autocuidado, muitas vezes isso é visto como um egoísmo. Então, o que os Exato. outros vão pensar? Então, isso foi um limitador para mim durante muito tempo. O olhar do outro, o que vão falar, o que vão... Então, eu trago muito isso de se libertar.
e ser você mesmo, que nem diz a Fê, da gente se conhecer, para realmente se autocuidar, se autoamar, se colocar como prioridade, porque chega um ponto que se a gente não está cheia da gente, como que a gente vai estar para o outro? A gente não acaba não dando conta, né? E se dá conta de tudo, às vezes ele leva a uma exaustão emocional, física, mental. Exato. Então esse livro, né, com todo esse tema, realmente é um conjunto, é o conjunto de que nós somos. Não tem, que nem tu disse, vai estar bem ou mal, controla as emoções ou segura, não sente aqui dentro. Às vezes no trabalho deixa lá fora os teus problemas e vem. Exato. A gente não tem, a gente tem que aprender o equilíbrio, né? Ótimo. Trabalhar elas para ter uma convivência, para ter uma ambiência, né, com esse equilíbrio, para ter essa saúde mental em casa, no trabalho, nos ambientes que a gente frequenta, nas mesas que a gente senta, né? Então a importância do olhar, do se amar, do se autocuidar, para então cuidar o outro, olhar para o outro e servir o outro. Sim. É questão de não só dos especialistas, dos livros, mas a própria Bíblia, que é dos livros também mais vendidos, independentemente da crença ou não, que fala sobre isso, né? Como que você vai amar o próximo? Você tem que amar como a si mesmo, a ti mesmo, e fala sobre que se eu não tenho amor, se eu não sei nem o que é o amor, então como que eu vou amar alguém? De repente é uma dependência, de repente é algo que você, não, eu tenho que amar, mas porque eu preciso mostrar para o outro que eu estou aqui. Na verdade, eu quero validação, eu não estou amando. Então, tem tanta coisa, né, que a gente pode estudar e poder se autoconhecer. E você falou um ponto muito importante, que tem muita gente que tem essa dúvida. De, mas eu vou fazer isso, eu vou ter autocuidado, eu vou estar sendo egoísta. Então, é o equilíbrio que as pessoas não sabem. De, não, eu estou sendo egoísta, então agora eu só vou cuidar de mim. E Exato. eu acho que muita gente passa aí por esse e campo. Muitas vezes é do que a gente foi ensinado, né? Lá atrás, pelos nossos pais. Eu digo que tem muito essa transição, né? Do período em que eles tinham que fazer para sobrevivência e que isso realmente era um luxo, né? Era um privilégio de poucos, o se autocuidar, o se autoamar. E depois, na nossa geração, isso já mudou. Por quê? Porque a nossa sobrevivência ficou mais fácil. Mas as nossas emoções ficaram mais afloradas, ficaram mais evidentes. Porque eles não tinham realmente o tempo de parar e olhar. Porque tinha muito trabalho, muita responsabilidade, muita carga, famílias numerosas, muitos irmãos, muitos filhos, Então, eu venho de uma mãe que é 12 irmãos. Meu pai era 10 irmãos. Então, assim, que tempo? O que é o autocuidado? Importa sentir tristeza? Alguém olhou para minha tristeza? Alguém olhou que aquele choro não era birra, era não ter a mãe disponível, era não ter ninguém ali emocionalmente, né? Então, não tinha isso. Era, vai lá, ajuda teu irmão, lava a roupa, faz um negócio. Então, o fazer te dava validação, a importância naquela família. Exatamente. Então, assim, eu tive que olhar a história dos meus pais, mesmo em casa, né, falando, dos meus avós, para entender que eu tenho uma oportunidade diferente, de fazer diferente, de um lugar diferente, com mais leveza, que nem a Fê traz, com todo esse autocuidado, autoamor por mim mesma. Mas quando a gente vem e com o ensinado, né, o aprendido, a gente tem que desaprender para aprender de novo. Exatamente. Então esse é o convite, né, do autocuidado, pequenas ações, porque com pequenas ações para realmente você poder conduzir a vida de forma diferente, mas se priorizando. E não como um egoísmo, mas como, é que nem eu digo, o celular, né? A gente não deixa a bateria ali, né? Baixa. E porque a nossa a gente deixa. E porque às vezes eu sou o último item da minha lista. Outra frase que tu falou e eu usava muito é eu tenho que, tem que. Então eu não tenho que. Sim. O que eu quero fazer? O que eu preciso hoje? Pequenas ações seriam 3 coisas para eu vencer meu dia hoje. E chegar no final e dizer assim, uau, eu consegui. E eu ser a primeira a me validar. E aí entra o autocuidado comigo mesma para eu poder validar o outro, me validando antes, né? Ótimo. E você acredita nisso? Claro que o teu capítulo, a gente fala aqui que é um conjunto de capítulos, todos voltados para um olhar para a saúde mental. Mas quando a gente fala no teu capítulo como liberdade, do silêncio à liberdade, a jornada de sentir, o sentir também é isso. É passar por esse autocuidado, é passar por você
Se amar, ver pontos que... Mas peraí, eu acredito que eu não tô me amando, porque senão não tava acontecendo isso. Também tem isso dessa liberdade, quando você fala no teu capítulo? Isso. Quando a gente pensa a respeito dessa questão do egoísmo, né? Vem muito a questão da validação, que a Laura trazia agora, né? A pessoa se sentir validada. E aí eu trago muito a questão do que é essa validação, de onde que vem, por que eu preciso que me olhem, né? Então a gente faz toda essa reflexão, porque muitas vezes eu sou a minha maior crítica, né? A pessoa se torna a maior crítica, ela olha para a vida do outro, né? Hoje com essa questão das mídias sociais existe muito a questão da comparação com a vida do outro. E aí eu acho que eu não fiz o suficiente, que eu não sei o suficiente, que o meu trabalho não é tão bom quanto o do outro. E aí a gente fica nessa de ser a nossa maior crítica, quando a gente deveria olhar para o nosso autocuidado, né, para dizer somos imperfeitos e a minha imperfeição é o suficiente para o que eu tenho para trazer para as pessoas. Então, essa validação é primeiro eu me validar, Sim. né? E não é egoísmo eu olhar para mim e dizer, né? Olhar, a pessoa se olha e diz assim, para hoje é isso, tá ótimo, eu fiz o meu melhor. Para as minhas clientes eu sempre trago muito a questão de olhar e dizer assim, ó, na consciência que eu tenho hoje, eu fiz o meu melhor. Não deixa de fazer o melhor nunca, porque você não se arrepende de ter dado o seu melhor. Agora, se acontece alguma coisa lá na frente, aí você olhar e dizer assim, poxa, podia ter feito mais, aí é ruim. Mas quando a pessoa tá ali fazendo o seu melhor, ela diz, olha, não fiz mais porque não, naquele momento, com a consciência e o conhecimento que eu tinha, não deu para fazer mais. Mas se eu podia ter feito, aí dói um pouquinho, né? Então, faz sempre o seu melhor. Porque com a consciência que você tem é o que você consegue e é o que basta. E você falou um ponto importante e uma palavra que a gente fala muito hoje, aqui fora, eu falo que nós meros mortais, porque os terapeutas, eles são evoluídos, gente. Vocês são evoluídos. Mas a gente fala muito aqui fora dessa questão da consciência, porque consciência é, vamos dizer, quase que tudo. Porque senão você não sai de um ponto onde você está para entender que você precisa mudar. Eu acredito que vocês pensem mais ou menos sobre isso, né? Perguntar até para a Laura. Essa consciência, essa tomada de entender que não, eu preciso, mesmo eu não querendo, porque muitas vezes é confortável, né? Ficar ali onde a gente tá, não se cuidar, porque eu também posso ser vitimista muitas vezes. A gente não tá falando do seu caso aqui, mas a gente tá falando de casos de mulheres que já passam por esse extremo, no sentido de, não, pra mim é mais gostoso ser vitimista, porque vai ter sempre alguém ali pra eu reclamar, pra ficar falando, mas eu não consigo, sempre falando que o outro que consegue, eu não. Então, tem que ter também essa consciência, Exatamente. Né? A consciência, eu acredito que ela é o primeiro passo, assim, ou a primeira visão para a mudança. É quando tu te torna consciente que aquilo ali não tá legal, que não tá bacana, ou que aquilo ali tá doendo, ou que aquilo ali tá demais. É a consciência do lugar que se está. Porque tu não vai para outro lugar se tu não sabe onde é que tu tá. Então, a consciência é o que vai te dizer e vai mapear, né? Aonde. E outra coisa que tu falou que é bem legal, assim, no sentido de consciência, que às vezes as pessoas, elas começam o processo e veem o autocuidado como egoísmo porque elas não têm a consciência. Elas estão num piloto automático, elas estão ainda no aprendido. Então, quando a gente está nesse piloto automático, realmente uma das ações que é um convite é a respiração. É o respirar para trazer presença. Quando eu estou na presença, eu estou no meu corpo, eu começo a sentir o meu corpo, eu começo a perceber minhas emoções, eu começo a me perceber. Então, tudo isso faz com que realmente gere consciência, para que a partir da consciência eu queira gerar a mudança através das ações, né? Ótimo. E foi como você falou que são ações, pequenas ações que transformam. Então, essa seria também uma das pequenas ações, a respiração. Porque muita gente não dá crédito para isso, viu? Eu sei que muita gente fala, especialistas, mas tem pessoas que não dão crédito, como se, eu vou respirar, não vai ajudar em quê? Só que ela não tem nem esse tempo para ela, para parar, meditar, então nem se fala. Tem gente que fala, eu não vou meditar de jeito nenhum que eu não consigo.
Exatamente. Pra Essa era você eu uns anos olha atrás. aí, tá vendo? De, Fala eu um pouquinho pra dizia. gente disso, porque às vezes pode ser É, que alguém tá vendo a gente que passa por isso. exatamente. Essas pequenas ações, entra essa parte da respiração, porque é algo que a gente tem naturalmente, que nem agora. A gente não estava prestando até falar, prestando atenção, Exatamente. né? E às vezes ela tá aqui, ela tá só aqui em cima, ela nem liberou, a gente nem percebeu o caminho que o ar fez ao entrar e sair. Ele entra e sai e a gente nem percebe. Então, na meditação eu dizia, gente, não me botem para meditar, porque se passar uma mosca, qualquer coisa, eu vou ir junto, porque eu sou geminiana, vai ir, não vai dar certo. E a prática, a constância, o fazer, né, disso todo dia, realmente uma ação repetitiva, ela te ensina. E aí vira o hábito, e aí vira. Então, assim, tudo aquilo que a gente tem dificuldade, eu sempre digo que é um autocuidado. Começar a fazer, se permitir experimentar. Porque muitas vezes, eu não dou conta, ou tá confortável aqui. Muitas vezes vem desse lugar, da zona de conforto, mas muitas vezes por não ter a consciência do quanto que eu poderia estar melhor, do quanto que eu poderia estar mais presente nas minhas ações, do quanto que eu poderia estar mais presente para dizer um não, Exato. né, com algo que vai me beneficiar, aquele sentido de eu não estou dizendo não para o outro só porque eu quero me posicionar, não, porque eu estou me priorizando, porque eu quero me priorizar, porque eu realmente tenho coisas para fazer ao meu respeito, né, para Sim. mim. Então essa respiração e todos esses passos, essas ações, essas pequenas ações para transformação, eu acredito muito que a pessoa tem que se permitir, mesmo que tu não acredite no especialista, no médico, naquele que tem a formação, experimenta, tenta fazer. Não consigo 10 minutos, começa com 1, começa com 2, 30 segundos. No teu Exato. silêncio, no olhar interno, sabe? Para dentro mesmo, começar. Mas é que é mais fácil fazer o aprendido. Às vezes o desaprender exige da gente, né? Exige tempo, coragem. Então, tudo isso, eu acredito que eu comecei a fazer esse movimento quando estava doendo demais. Então, assim, a gente que é terapeuta, eu digo que a gente não é perfeito. A gente tem os nossos processos Sim. e a gente sempre está vivendo um próximo processo, um próximo passo. Então, hoje eu olho lá para trás e digo, uau, que bom que eu comecei, que bom que eu não parei. Talvez o livro não fosse uma realidade se lá atrás eu não tivesse respirado. Se eu não Olha, tivesse começado a me hidratar, tomar água, dizer não para o outro, ótimo. ir num salão de beleza, fazer a unha, Sim. passar um perfume, cortar o cabelo. São pequenas ações realmente, mas que vão te transformando na tua melhor versão. Sim. Naquilo que você tem como uma visão lá na frente, às vezes de futuro, mas não sabe como chegar lá. Então, às vezes, do ponto A ao ponto B, a distância é muito grande. Mas com as pequenas ações ele aproxima. Então é preciso consciência, clareza e entrar em movimento, né? Para que isso de Ótimo. fato se torne uma realidade. E que você fala, você vê que lindo, né? Se eu não começasse lá atrás, talvez não tinha livro, talvez não tinha um podcast, talvez teria, mas sobre outros assuntos. Mas você foi buscar sobre o autoconhecimento, sobre o autocuidado e onde chegou e onde vai chegar ainda, porque esse livro só. A gente tá aqui falando, gente, mas no dia da nossa gravação, inclusive, é o dia do lançamento deste livro lindo. E com esse lançamento, a gente sabe que essa história ela vai para muitas outras pessoas. Então tem todo um cuidado que vai ser um autocuidado que vai ser espalhado aí para a mulherada, para os homens, para todas as pessoas que precisam disso e às vezes não têm a consciência ainda que precisam. Ela tem uma frase aqui que é muito, a gente deixa sempre no final dos capítulos, que é muito impactante quando a gente fala isso. Quando cuidamos de nós mesmos, transformamos cada desafio em uma chance de crescer e mostrar que o impossível é só questão de tempo. Olha que lindo. Então, de repente você tá aí, ó, atrasando, né? A sua mudança. Então, não esperar que a gente possa ter essa consciência para não esperar ficar mais grave, ficar mais apreensivo, mais ansioso, mais doente, não adoecer tanto para esperar que aquilo acabe.
E vamos agora para o nosso outro capítulo, que é o da Fernanda. Vamos voltar lá. Eu tô assim, gente, eu vou para um capítulo, vou para outro. Vamos aqui, ó. Quando a gente fala de liberdade, eu queria que você também falasse um pouquinho só, não vão falar tudo, é só um spoiler, né, pessoal, adquirir o livro, mas um pouquinho do teu capítulo que você acredita que impacte as pessoas. E você fale se teve algo daqui da sua escrita que também aconteceu com você, antes de ser profissional dessa área da saúde, que aconteceu com você e você precisou de ajuda. Sim. Eu passei muito por essa questão de eu não me autorizar a sentir e a falar aquilo que eu sentia. Então eu tinha dificuldade para dizer não, eu tinha dificuldade para dizer o que eu gostava, né? Eu dizia assim, escolhe aí, né? Eu vou com você, eu te acompanho, né? Sem perceber que eram situações onde até mesmo se dava errado, eu dizia assim, por que eu fui atrás do que a pessoa disse? Né? Então, era até uma forma de eu não me culpar pelas coisas que aconteciam na minha vida. Então, aos poucos, eu fui percebendo um adoecimento. Eu comecei a ter enxaquecas, comecei a ter problemas digestivos, né? E apesar de tratamentos, isso não melhorava. E aí foi através da terapia, né, onde eu pude conversar com profissionais, que eu fui entendendo que o que estava me causando aquela dor de cabeça eram as coisas que eu engolia e não falava, né? Eram as vezes que eu sentia uma irritação e eu ficava quieta, né? Como se eu não pudesse sentir aquilo, como se aquilo fosse errado sentir. E através de profissionais, então, que esse conhecimento sobre mim mesma foi me aliviando dos meus sintomas. Porque aí eu não tinha força suficiente também, às vezes, para buscar os tratamentos corretos, né? Não tinha ânimo, não tinha uma força de vontade. Então, na medida que eu fui com a terapia melhorando a minha questão mental, as minhas emoções, de entender aquele processo, eu fui também fazendo os procedimentos corretos, buscando os profissionais corretos, e a minha saúde física também melhorou muito. Que é consequência. Por consequência, mas a gente sempre acha que primeiro eu vou resolver o físico e o mental é luxo. Eu trago isso, porque na minha história, né, a saúde mental era luxo, né? Não podia gastar dinheiro com terapia, né? Tu gasta dinheiro indo no médico, mas não com o terapeuta. Talvez, então, eu acabei te cortando, mas talvez não seja por isso também que as pessoas também tinham essa cultura de que aquilo que não era visto, né? Então, não deve ser isso, não. Deve ser falta de um batom, porque eu vejo mulher falando isso, gente falando na internet, eu falo, pelo amor de Deus, gente, tá faltando um batom lindo no rosto, uma maquiagem. Não, isso é consequência. É consequência. Né? Mas é o interior que às vezes as pessoas acreditam que não precisa ser tratado. Exatamente. Então, trata de coisas e estão adoecendo tanto o físico, está já até as emoções, né? A gente sabe que as doenças, né, psicossomáticas, as emocionais, elas vão vindo porque não foi tratada a tempo. Talvez seja essa cultura toda das pessoas, né? De não tratarem isso. Isso, porque a emoção era... Buscar um terapeuta era luxo. Então, quando eu entendi o poder que eu tinha ao expressar as minhas emoções, porque daí eu também organizava. Eu senti que quando eu não falava, dentro de mim tudo fazia sentido. E aí, quando eu fui para a terapia, que eu ia falando para a pessoa aquilo que eu estava sentindo, eu via que aquilo que dentro de mim se conectava, quando eu precisava explicar, não fazia sentido, não juntavam, não linkavam uma coisa com a outra. Então, isso me ajudava a me organizar internamente. Sim. E aí, a gente fala de doenças psicossomáticas porque, na minha percepção, realmente começa com as nossas emoções. Só que vai ter aquele momento que a doença já deixou de ser psicossomática, ela está instalada, ela já precisa de muitos outros tratamentos. Mas eu preciso trazer o meu emocional junto, senão eu não tenho força para superar os tratamentos. Exatamente. Né? Então, para mim, os dois têm que sempre andar juntos. Ótimo. Meninas, nós estamos quase caminhando aí para o fim do nosso podcast, mas eu quero que vocês vão organizando aí o que vocês querem deixar de recado final para quem está assistindo vocês, para quem está assistindo a gente,
Ou algo que vocês acreditam ser importante também para falar do trabalho de vocês, na mentoria, nos atendimentos, nas mídias, vocês fiquem à vontade para falar. De repente, às vezes a gente tem um tempo tão curto aqui, eu esqueço de perguntar alguma coisa que é importante, vocês não podem deixar essa mesa sem falar. Enquanto eu vou falar aqui com eles, vocês já vão planejando aí que vão falar para a câmera, que eu falo que é a câmera da verdade, do amor, da dica, de tudo. É a câmera de vocês. Enquanto isso, vou falando para vocês aqui, ó. Já conversei com vocês, mas volto a dizer para você que quer ter um olhar para a saúde mental, caminhos para uma vida equilibrada. Então, busque não só ajuda, mas busque primeiro se conhecer. Se de repente você não quer buscar ajuda porque acha que não precisa, porque tem muita gente assim. Ah, eu não preciso. E depois, quando você vai ver, precisa de tanta ajuda, e eu vou dizer, posso ser bem sincera aqui, todo mundo precisa. Porque enquanto a gente não for embora desse mundo, a gente sempre tem algo a melhorar, sempre tem algo a ser curado, tratado. Então, vamos nos ressignificar aí, ressignificar também o nosso olhar, que muitas vezes tem esse olhar fixo de não, eu não preciso de mudança. E às vezes é o que mais precisa. Então, um olhar para a saúde mental, caminhos para uma vida equilibrada. Quer adquirir seu livro? Vai lá no Instagram de cada uma das escritoras, porque elas podem, seja a equipe ou elas mesmas respondendo ali, vão te falar como você pode adquirir seu livro. Não é aqui com a nossa editora, é direto com o escritor. Então, vocês vão lá e já acompanham e já conhecem também o trabalho delas lá no Instagram. Eu não sei se eu já passei, José, o Instagram das meninas, que eu falo aqui, depois eu desfalo. Não falei, né? Não. Então, depois a gente vai deixar direitinho para vocês o Instagram das meninas aqui na descrição. Lá na descrição do nosso canal do YouTube, você vai conferir o Instagram de cada uma delas. Vai lá para você conhecer o conteúdo e adquirir o seu livro, certo? Então, meninas, quero que vocês deixem a mensagem final de vocês antes da gente encerrar o nosso podcast. Laura Costa, primeiro. Vou jogar para a Laura. Então, eu trago muito comigo a questão da superação. Eu acredito que tem coisas, momentos na nossa vida que muitas vezes eles chegam e a gente diz que é um fim. E às vezes esse fim, ele é uma oportunidade para um recomeço. Então, que a gente possa olhar para esse lugar como uma oportunidade de mudança, de crescimento e de conhecimento, para conhecer a si mesmo e realmente fazer a transformação necessária, né, para uma versão melhor. Porque essa melhoria contínua, eu acredito que tanto na empresa na qual eu trabalho, a gente já tem esse lema, mas é muito importante, como terapeuta, eu vejo muito isso todo dia, que é, mas dói olhar para isso, vou deixar para depois. Só que quando chega em casa, fez todas as tarefas, é como se tivesse um vazio. E esse vazio, ele só é preenchido da gente mesmo. Então, eu como cristã, eu acredito muito em Deus e não poderia deixar de falar isso como a chave também, porque o pilar espiritual, ele é o que realmente transforma todo dia a minha vida. É o que me dá coragem para estar aqui falando, é o que me dá coragem para sentar numa cadeira como terapeuta e compartilhar aquilo que fez mudança e diferença na minha vida. E é desse lugar de uma mulher bem comum, que já passou por alguns processos e ainda vai passar por muitos, espero, para que possa, através do livro, chegar e eternizar, né, esse autocuidado, pequenas ações que realmente transformam. Ótimo, muito obrigada. E agora as tuas palavras, Fernanda. Eu acredito que todas nós merecemos ter uma vida leve, com muita alegria e prosperidade, sabe? Então, quando eu escrevo esse capítulo sobre sentir e expressar as emoções, é para que as pessoas percebam o quanto é importante a gente sentir as nossas emoções e ter o direito de ser nós mesmos, com todas as nossas luzes e sombras, né? Ser quem nós somos. Imperfeitos como somos, né? Mas que a vida pode ser muito boa. E ela é. Basta a gente direcionar o nosso olhar para isso, né? Então, é o que eu levo a transformação para as pessoas, para que elas consigam olhar a vida delas com mais leveza, né? A gente até falava desse momento, né, de vamos fazer ser feliz, ser alegre, Sim. né? Porque é o que vale assim para nossa vida. Da vida a gente leva, né, aquilo que a vida que se leva, né? Então fazer dos nossos momentos de vida momentos alegres, aquilo que a gente eterniza, né? Já gostei. Deixa eu decorar aqui. Será que eu lembro, meu Deus?
A da vida a gente leva A aquilo. vida que a gente A leva. vida que a gente leva. Já gostei. Anota aí, José, pra gente fazer esse corte pra gente depois, pra gente levar. Porque é sobre isso mesmo. A gente vê tanta gente falando tanta coisa sobre o que é viver. Uhum. E é tão simples. Uma vez o meu esposo falou isso, eu tava entrando numa neura de tudo que tem que ir assim, assada. Ele, Débora, posso falar uma coisa? A vida é leve, amor. Aí eu falei, vai, porque a gente tá naquele, né? A pessoa ainda fala isso na hora que a gente tá mais bravo. E aí que você vem à consciência, por isso que é bom. E você, quando você entra, que você fala, já entendi. Ele tava falando sobre isso. Ele, a vida é leve, amor. A vida é leve, deixa essas coisas aí, tudo isso vai ficar. Então, não é claro você não se cobrar, não é você não ter responsabilidade, não, mas é só tornar leve a caminhada, que às vezes você mesmo puxa um fardo e que como cristãs aqui estamos falando também sobre isso, que é o podcast aqui é das meninas, então elas já trouxeram isso. É sobre você não carregar um fardo que não é seu, que ele não trouxe pra gente. Ele, na verdade, vai tirar os nossos fardos, as nossas ansiedades, angústias, que o mundo já tá cheio, mas que a gente tenha bom ânimo porque ele venceu esse mundo, não é verdade? Isso. Aí eu quero muito agradecer vocês, meninas. Eu sei que o tempo é curto pra gente falar desses temas, porque é toda uma vida. Falar de vida é realmente a experiência dia a dia. Então, eu quero convidá-las para retornarem quando estiverem por aqui. Eu sei que às vezes está longe, mas quando estiverem em São Paulo, Alphaville, que vocês retornem, que a gente possa falar muito mais sobre esses temas. Chave Mestra Podcast, eu sempre falo aqui que os escritores têm a chave. Então, vocês podem abrir a porta a hora que vocês quiserem. Venham nos visitar, venham tomar um café, venham gravar outros podcasts, fiquem à vontade. Então, obrigada, viu, Fernanda? Gratidão, Débora. Muito bom estar aqui com vocês e espero de todo meu coração que seja o primeiro de muitos projetos, que agora eu gostei. Oh, com certeza. Se depender da gente, estamos aqui. E muito obrigada para você, que realmente tem toda uma história também da mentoria, né? Eu acho que não sei se eu dei a oportunidade de vocês falarem. Tem a mentoria de vocês também, os trabalhos que vocês fazem, né? Fala também um pouquinho. Tem sim. Eu queria agradecer, né, você, Débora, pela oportunidade de estar aqui. Realmente me sinto honrada. Sei que nem disse a Fernanda, que os planos de Deus são sempre maiores e melhores que os nossos, né? Ele nos surpreende. E as mentorias, elas trazem esse olhar. Eu hoje trabalho com ela de forma individual, que ele é um olhar individualizado e especializado para aquela pessoa que está ali na minha frente, porque sim, somos seres diferentes. Sim. E muitas vezes as dores e os traumas são os mesmos, ou as mesmas raízes, as emoções são as mesmas, mas a maneira, o olhar, ele é único. Ótimo. Então, para que a pessoa ela realmente acesse a sua melhor versão, através das mentorias, desse acompanhamento totalmente personalizado, que é hoje que eu trabalho de forma online e no presencial. Ótimo. Os seus trabalhos também são mais presenciais, é isso? São online também e são Ótimo. mentorias individuais. Então, nós temos encontros totalmente voltados à necessidade da pessoa. Né? E eu faço, dentro da minha mentoria, eu faço esse link com a saúde integrativa. Então, além da gente trabalhar as emoções, a gente vai dar uma olhadinha ali também como é que está a saúde do corpo físico. Só aproveitar antes de terminar e falar de um projeto em conjunto que eu e a Fernanda a gente tem todo mês, uma vez por mês, um online que a gente faz em parceria das duas terapeutas e é um grupo que já está há 2 anos, uma vez por mês a gente tem esse encontro aí, esse convite. Quantas vidas sendo abençoadas e quanta saúde para essas pessoas que têm buscado vocês, né? Então, sucesso, muito sucesso aí, não só com o livro que está sendo lançado hoje, gente, mas com todo o trabalho que vocês têm realizado. Parabéns para vocês e voltem mais vezes. Obrigada. Muito obrigada. E obrigada a vocês que estiveram com a gente até agora, conferindo as nossas escritoras, todo o tema, tudo que elas trazem no capítulo Saúde Mental. Daqui a pouquinho, acabando a gravação, tem o lançamento desse livro aqui, então tá cheirinho de novo. E eu vou correr aqui porque elas têm que ir embora se arrumar, porque daqui a pouquinho elas voltam. Gente, muito obrigada e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.